E hoje no quadro de Saúde e Movimento nós vamos falar sobre audição. Isso, a gente vai conhecer um teste chamado audiometria. Saúde e Movimento Começa agora. Vamos lá. Doutora Lorena, fala um pouquinho o que é audiometria. Então, a audiometria ele é um exame psicoacústico, onde a gente vai determinar o mínimo de audição que a pessoa escuta. Então, lá ele é pesquisado qual a menor intensidade sonora que a pessoa consegue ter percepção auditiva. E ali vai verificar se a pessoa tem uma audição normal, se ela não tem audição normal, se ela tem alguma perda auditiva, determinar ali o tipo dessa perda e o grau. Agora, doutora Lorena, quais são as fases indicadas, ou seja, quando se deve fazer um exame de audiometria? A audiometria ela deve ser realizada durante toda a vida da pessoa. Então, quais são os momentos mais cruciais, né? Na primeira infância, é muito importante avaliar a audição da criança, porque às vezes a criança tem um atraso de fala, de linguagem, ou então tem um problema escolar decorrente de um comprometimento auditivo. Ou às vezes a criança está desenvolvendo bem a fala, mas tem algumas trocas na fala e que a gente tem que eliminar a suspeita de uma deficiência auditiva ali, que pode comprometer e dar esses sinais na criança. E aquelas pessoas que têm o hábito de usar o fone de ouvido para correr, para fazer atividade física. Fala um pouquinho da questão da intensidade, se isso é prejudicial para a saúde. Então hoje as pesquisas vêm apontando que os jovens, os adolescentes, os adultos jovens de hoje vão ter o envelhecimento da audição muito antes do que os nossos avós. O ideal, o fone de ouvido é usar numa intensidade que a pessoa que está ao lado não escute o que eu estou escutando. Então eu tenho aqui um fone de ouvido, estou usando a uma distância de um braço esticado ali, ele não entendeu, então ele não ouviu o que eu estou escutando. E assim como se ele falar comigo, eu consegui dar conta de ouvir a minha música no meu fone e o que ele está falando. Algumas doenças como meningite, rubéola, no caso da gestação, sarampo, cachumba pode deixar uma deficiência auditiva. E qualquer pessoa que suspeita que não escuta muito bem, ou então que precisa levantar um volume da TV, ou então pedir repetição das outras pessoas. E ali diagnosticar se tem algum comprometimento ou não. Então, a audiometria é um exame que leva em torno de 30 a 40 minutos, um exame rápido, básico, e que você consegue ali levantar quanto que você está ouvindo, se está normal ou se tem algum comprometimento. E agora a gente vai conhecer na prática como é que funciona um teste de audiometria. A gente está aqui com a doutora Eliane, que vai mostrar pra gente essa avaliação. Então, aqui nós estamos com o equipamento, o audiômetro, onde a gente vai avaliar o Elton, que está ali. Primeiro vou começar pelo lado direito, depois o esquerdo. Entendi, então é um aparelho que na verdade vai emitir alguns sons e cada som tem uma variação diferente. E daí o paciente lá vai ter que me informar se está ouvindo ou não. Vai levantando a mão e a gente vai reduzindo até o limite mínimo que ele responder. Que ele pode escutar. O próximo passo, se caso o seu exame tivesse dado alterado, nós encaminharíamos ao médico para o médico avaliar se seu quadro é cirúrgico ou medicamentoso. Se caso não for nessas opções, ele encaminharia você provavelmente para a reabilitação auditiva. E nessa situação, a reabilitação auditiva iniciaria ali com o uso de um aparelho auditivo. Então, no caso, esse modelo é um mini retro, com receptor no canal. É um aparelho que ele tem uma potência bastante abrangente, que pega ali aproximadamente desde perdas de grau leve até severa. E a gente pode fazer essa adaptação tirando as medidas da orelha do paciente no momento que ele vem ao consultório. No caso, então, é igual ao óculos. Todo tem uma adaptação para a pessoa. Exatamente. Então, cada aparelho auditivo ele tem uma regulagem certa para cada lado da orelha do paciente, porque às vezes a perda auditiva pode ter graus diferentes conforme o lado que foi pesquisado. Então, cada aparelho ele tem uma regulagem diferenciada. Então, lembrando que a perda auditiva é uma lesão invisível, Por isso a importância de se fazer avaliação auditiva, sempre que necessário. E esse é o quadro Saúde e Movimento. Acompanhe toda terça-feira com dicas de saúde, esporte e qualidade de vida. Saúde e Movimento.